Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso CBD fazendo uma oração? Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por esta manhã reunidos na tua casa, em comunhão, Senhor, para aprender mais da tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, que pela tua obra, Senhor, pela obra do Espírito Santo, tu abra os nossos corações, tu abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para recebermos toda a verdade que vem de ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que o entendimento humano, se não for iluminado pela tua revelação, Senhor, nada pode compreender, pois as coisas do Espírito discernem-se pelo Espírito. Então te pedimos, Senhor, que nos ajude, que esteja conosco nesse momento, que opere através da palavra que eu vou pronunciar para os meus irmãos. Te peço que me dê clareza, me dê sabedoria, Senhor, para ensiná-lo, Senhor, coisas úteis para o crescimento do teu reino. Abençoe, Senhor, cada irmão que está para chegar, traga-os em segurança, Senhor, e que nós possamos, nesse ajuntamento de pessoas salvas por ti, de pessoas que foram resgatadas por ti do império das trevas, que aqui, Senhor, nós possamos celebrar a tua bondade, o teu amor, e que possamos, Senhor, nos empenhar em nos aperfeiçoar mutuamente, a fim de chegarmos à estatura de varão perfeito que é Cristo. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso tema sobre o discipulado, hoje eu gostaria de tratar de aspectos mais práticos. Nas últimas aulas, nós falamos bastante sobre questões mais doutrinárias, sobre os fundamentos, sobre o conceito de discipulado, sobre a sua importância, mas hoje eu gostaria que nós aprendêssemos na prática como nós podemos discipular. Como nós sabemos, Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem muito específica aos seus discípulos. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ele declara, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a ordem de Jesus para a igreja, fazer discípulos. Pois bem, quando nós nos empenhamos, quando nós nos dispomos a obedecer à ordem de Jesus de fazer discípulos, nossa primeira ação para cumprir essa importante tarefa, essa ordem do Cristo ressurreto, essa ordem do Cristo exaltado, a primeira ação que nós devemos tomar é proclamar ou compartilhar as boas novas, que é o que nós chamamos de evangelizar. Quando nós evangelizamos, ao evangelizarmos, estamos dando início à grande comissão, aquela missão que Cristo deu não só aos crentes do passado, mas aos crentes de todas as eras e de todos os lugares. Embora muitos de nós reconheçam, saibam da importância, muitos cristãos possuem uma visão um pouco equivocada, bastante equivocada na realidade, sobre o que vem a ser evangelismo. Alguns pensam, por exemplo, que evangelizar é sinônimo de convidar uma outra pessoa para a sua igreja local. É verdade que essa pode ser uma boa medida, pode ser um bom instrumento para que a pessoa tenha contato com a palavra de Deus, mas não é o evangelismo em si. Outros confundem evangelizar com apologética, fazer apologética. Apologética é a defesa da fé cristã, é a defesa das realidades cristãs a partir do uso de argumentos lógicos, a partir do uso da teologia, a partir do uso da filosofia, dentre outros instrumentos. Um apologeta famoso, não sei se os irmãos conhecem hoje, é o Tarsus Licurgo. Ele é formado, ele é pós-doutor em apologética. Mas o próprio Tarsus reconhece e afirma que a apologética, que a argumentação lógica em defesa da fé cristã que ele faz, não é suficiente para levar uma pessoa a crer em Cristo. Ela é um instrumento em que você pode tirar certos obstáculos racionais, obstáculos lógicos, mas ela não é suficiente para que uma pessoa venha a se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como o seu Salvador. Há também aqueles que pensam que evangelizar é sinônimo de ação social. Nós vamos ajudar moradores de rua, vamos dar comida para moradores de rua, vamos nos empenhar em ajudar pessoas necessitadas, e elas tomam isso como se fosse evangelizar. Porém, todas essas concepções são concepções equivocadas sobre o que vem a ser o evangelismo. Portanto, para que nós saibamos o que vem a ser evangelizar, para que nós evangelizemos, faz-se necessária uma compreensão adequada do que vem a ser o próprio evangelho. O evangelho é uma boa notícia, como nós sabemos. É a boa notícia de que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, viveu entre nós,
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e agora reina sobre todo o universo, convocando homens a se arrependerem e crerem nele para serem salvos. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nesse sentido, evangelizar é justamente comunicar essa boa notícia. É anunciar que Deus providenciou aos pecadores um Salvador na pessoa de Jesus. É proclamar de forma simples e clara que Deus exercerá juízo contra os ímpios, mas que por meio de Cristo eles podem encontrar a redenção e deixarem de ser inimigos de Deus para se tornarem filhos de Deus. Isso é evangelizar, é proclamar a boa notícia de que Cristo veio salvar os pecadores. É justamente isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Vamos abrir? 1 Coríntios 15, dos versículos 1 a 8. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando justamente sobre o que vem a ser o Evangelho. E é esse Evangelho que nós devemos pregar aos perdidos. Qualquer irmão que achar pode ler. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 8. Obrigado. Na igreja de Corinto, para a qual Paulo escreve, havia um certo grupo de irmãos que não criam na ressurreição do corpo e, consequentemente, eles negavam a própria ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, Paulo, nesse capítulo 15, ele busca justamente desfazer essa compreensão errada que esse grupo tinha acerca da ressurreição, e o argumento que ele invoca para defender a ressurreição é o próprio evangelho que ele havia anunciado aos coríntios. Vejam o que ele diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E reparem agora o que ele diz no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Notem que aqui o apóstolo Paulo ele está utilizando aquela mesma fórmula, ou uma fórmula semelhante àquela utilizada no capítulo 11, para se referir à Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que é que Paulo nos ensina nesse versículo 3, falando que o evangelho é algo que ele recebeu e algo que ele comunicou aos outros? Ele nos lembra que o evangelho não é uma mensagem que precisa ser inovada, é uma mensagem que precisa ser comunicada com fidelidade. Paulo recebeu de Cristo esse evangelho, e ele comunicou aos coríntios esse evangelho. E esse evangelho, ele é um só, e ele permanece, ele perdura, ele não é passível de alteração, pois qualquer alteração nesse evangelho que Paulo recebeu e comunicou deixa de ser evangelho. É outro evangelho, como ele nos ensina em uma de suas cartas. Então ele vai dar o conteúdo, ele vai dar a definição, uma definição bastante resumida, mas muito profunda, do que vem a ser o evangelho. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele entregou, o que ele recebeu e o que ele entregou, o evangelho. E agora ele vai dizer o que é o evangelho. O evangelho é isso: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então Paulo diz que Cristo ressuscitou, Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Isso é a mensagem do evangelho. É isso que deve ser anunciado por cada um de nós quando nós promovemos o evangelismo. Não é uma ação social, não é a apologética, a defesa da fé por meio de argumentos lógicos, é o anúncio de Cristo crucificado, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando para a nossa redenção. É claro que Paulo aqui ele traz um resumo, mas o evangelho envolve o anúncio de muitos mais detalhes que estão contidos nessa afirmação resumida de Paulo.
Por exemplo, quando ele diz Cristo morreu por nossos pecados, isso implica que nós compartilhemos com os nossos ouvintes que Cristo morreu em nosso lugar para aplacar a ira de Deus, que ele morreu para satisfazer as demandas da lei que nós não conseguimos satisfazer e que ele pode nos reconciliar com Deus. É isso que está contido nessa frase: Cristo morreu pelos nossos pecados. Envolve nós anunciarmos a realidade da queda, a realidade do pecado, a realidade da ira de Deus contra os homens pecadores. Não basta dizer que Cristo morreu e quer nos salvar. É preciso que nós anunciemos a realidade da queda e do pecado, para que esses homens saibam que Cristo é um grande Salvador. A outra frase que Paulo menciona é sepultamento. Normalmente a gente, quando fala sobre a obra de Cristo, nós enfatizamos apenas a sua morte e a sua ressurreição e esquecemos que entre esses dois momentos há o seu sepultamento, a sua descida à sepultura. Na teologia reformada, nós entendemos que o sepultamento de Cristo ele possui uma dupla finalidade. Em primeiro lugar, o sepultamento marca o último estágio da humilhação de Cristo. Ao descer à sepultura e ficar sob o poder da morte, Cristo foi completamente identificado com o homem pecador. Veja, qual é o destino do homem? Qual é a realidade da vida humana? Nós nascemos e nós voltamos ao pó. Então, Cristo, ao ser sepultado, ele se identifica totalmente com essa realidade humana de estar sujeito aos efeitos negativos do pecado. Morrer é um efeito negativo do pecado, e Cristo suportou na sua própria pessoa esse efeito negativo que é descer à sepultura. Tem uma frase de um autor sobre o sepultamento que ele diz o seguinte: Jesus viveu uma vida que começou como a nossa começa, com um nascimento, e terminou como a nossa termina, com um sepultamento. Do ventre ao túmulo e tudo o que há entre eles, ele viveu a nossa vida. Começou como a nossa começa e terminou como a nossa termina. Ele percorreu o caminho da humanidade até o seu destino final, a sepultura. Então vejam, o sepultamento de Cristo é o cumprimento, é o último estágio da humilhação de Cristo, da sujeição à condição humana que está debaixo do pecado, que é morrer, que é voltar ao pó. Então a primeira função para nós reformados do sepultamento é justamente ser esse último estágio de humilhação e identificar Cristo conosco na morte e na descida à sepultura. Além desse, tem uma segunda finalidade que nós encontramos na pergunta 41 do Catecismo de Heidelberg. Diz o seguinte: por que ele foi sepultado? O Catecismo está comentando o credo apostólico que fala que Jesus foi sepultado. E pergunta: por que Jesus foi sepultado? Resposta: para dar testemunho de que realmente estava morto. Então percebam que o sepultamento de Jesus, além de o identificar completamente com o homem pecador, além de ser o último estágio da humilhação de Cristo, também teve a finalidade de ser uma prova, uma comprovação de que ele realmente havia morrido. Pessoas constataram o sepultamento. Os soldados romanos fecharam o túmulo e constataram que ele havia de fato morrido. Porque se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. De fato, ele morreu e ele ressuscitou. Por fim, Paulo diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que é uma outra etapa da sua obra, a sua ressurreição. E diz Paulo que esse fato, a sua ressurreição, foi comprovada pelo fato de Jesus ter sido visto por Pedro, pelos apóstolos, por 500 irmãos, depois novamente por Tiago, depois novamente por todos os apóstolos e finalmente pelo próprio Paulo. Então, notem, a morte de Jesus é comprovada no sepultamento. A ressurreição de Jesus é comprovada pelo fato de que ele foi visto por vários irmãos após a sua ressurreição. Por que Paulo expõe tanto essa questão de Jesus ter sido visto após a ressurreição? Justamente para que aquelas pessoas que negavam a ressurreição na igreja de Corinto fossem perguntar a elas se elas de fato haviam visto o Cristo ressurreto. Eram muitas pessoas, era um testemunho que não se podia contestar. Paulo como que está dizendo: olha, vocês negam a ressurreição, então vão a essas pessoas, aos 12, a esses 500 irmãos, e perguntem a eles se de fato Cristo não ressuscitou. Quando você chegar lá, eles vão falar: de fato nós vimos o Cristo ressurreto. Era uma forma de comprovar a ressurreição histórica de Jesus no tempo e no espaço. Então o resumo de Paulo é esse: o evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o conteúdo da mensagem do Evangelho
E é justamente isso que nós devemos fazer. Evangelizar, em última instância, é proclamar a pessoa de Jesus e toda a sua obra. Anunciar a morte de Jesus traz consigo a responsabilidade, como eu disse, de falar sobre o pecado, sobre a ira, sobre o envio do seu Filho ao mundo para aplacar justamente essa ira. Anunciar a ressurreição, por sua vez, implica em falar sobre a esperança da nossa própria ressurreição, como Paulo dirá em 1 Coríntios 15. Também envolve anunciar o governo de Cristo sobre todo o universo. Cristo ressuscitou e Cristo é rei sobre o universo e convoca homens de todos os povos a se arrependerem de seus pecados e se sujeitarem a ele. A mensagem do Evangelho é um anúncio real, é um anúncio de que um rei está convocando homens a se arrependerem. Então é isso que nós devemos proclamar nessa primeira etapa do discipulado. Cristo ressurreto, Cristo morto pelos nossos pecados e Cristo convocando homens ao arrependimento. Pois bem, uma vez que nós compreendemos o conteúdo da mensagem do Evangelho, o conteúdo da mensagem que nós devemos compartilhar, algumas perguntas são fundamentais. A primeira delas é: quem deve evangelizar? Alguns de nós pensam que evangelizar é uma tarefa apenas para aqueles mais instruídos teologicamente. É uma tarefa apenas do Henrique, é uma tarefa apenas do Túlio, é uma tarefa apenas dos irmãos que têm mais conhecimento teológico. Mas quando nós nos voltamos para o texto bíblico, sobretudo no livro de Atos, nós vamos perceber que o dever de evangelizar é um dever cristão geral. Todos os cristãos têm o dever de evangelizar, independentemente de sua profundidade teológica e inclusive de seu tempo na fé. Mesmo um neófito, mesmo um novo convertido, ele tem o dever, ele é comissionado por Cristo a pregar o evangelho aos outros. Por exemplo, quando Jesus expulsou os demônios do homem gadareno, diz o texto de Marcos, na verdade, que ele se dirigiu ao barco onde Jesus estava, pois queria ir com Jesus. Ele queria ser um discípulo itinerante de Jesus, assim como os demais eram. E o que Jesus diz para ele? Diz o texto: Jesus não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Percebam, irmãos, o que esse texto nos diz. Jesus está enviando para cumprir a missão de pregar o evangelho um homem que havia sido recentemente convertido, um neófito, como nós dissemos. Que conhecimento teológico esse homem tinha? Ele tinha um conhecimento teológico profundo? Com certeza não. Muito provavelmente ele era até um gentio. Naquela região havia uma predominância de gentios. Porém, ainda assim, Cristo comissiona esse novo convertido não para discutir temas complexos de teologia, mas sim para ser uma testemunha viva do poder transformador de Cristo e do Evangelho na vida dele. Então, por mais que uma pessoa tenha se convertido recentemente, ela tem o papel, ela tem o dever de comunicar aquilo que Cristo fez na vida dela. John Newton, se eu não me engano, no final de sua vida, ele disse uma frase que pode ser usada para nós compreendermos o que vem a ser evangelizar. Ele disse, se eu não me engano, que ele estava quase cego. Ele disse: minha memória já me trai, mas eu sei de uma coisa, que eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Então é esse o teor da mensagem que devemos comunicar. Não é conceitos teológicos profundos. Isso é para depois, isso é um processo posterior do discipulado. O discipulado começa com essa proclamação de Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa salvação. Então a primeira pergunta é essa: quem deve evangelizar? Todos os cristãos, independentemente de seu conhecimento teológico e do seu tempo na fé. Segunda pergunta: como evangelizar? Em seu livro chamado Evangelismo e Evangelização, o pastor Mark Dever, ele nos dá algumas instruções para nós realizarmos o evangelismo. A primeira instrução que ele dá é orar. A Bíblia nos ensina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a salvação é uma obra de Deus, é uma operação do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por ser uma obra de Deus, a salvação, antes de iniciarmos qualquer atividade evangelística, é fundamental que nós peçamos a Ele, o Senhor da salvação, que opere nos corações daqueles que nós vamos evangelizar. E qual é o maior exemplo de oração por pessoas que viriam a se converter?
na Bíblia? Alguém sabe mencionar? Qual? João? Isso, exatamente. A oração sacerdotal de Jesus. Vamos abrir? João 17, 9, versículo 9. João capítulo 17, versículo 9. Pouco antes de ser preso, Jesus faz essa oração pelos seus discípulos, que nós chamamos de oração sacerdotal. Vejam o que ele diz no versículo 9, orando ao Pai. João 17, 9. Eu rogo por eles. Quem são eles? Os seus discípulos que estavam presentes ali com ele naquele momento. Os 11. Judas não estava porque ele já estava com aqueles que iriam traí-lo. Então Jesus está com os 11. Jesus diz, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então o Pai deu a Cristo os seus discípulos. Mas repare então o que ele diz no versículo 20, mais abaixo. No versículo 9 ele roga pelos seus discípulos, mas repare o que ele diz no versículo 20. E não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles que já eram seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então vejam que o próprio Jesus, ele ora não só pelos seus discípulos, mas também por aqueles que viriam a ser seus discípulos após ouvirem a palavra do Evangelho. Então, irmãos, com muito mais razão, se o próprio Cristo orou por aqueles que iriam crer nele, quanto mais nós devemos orar por aqueles que nós vamos evangelizar. Nós devemos orar para que Deus abençoe a proclamação da sua palavra e que leve aqueles que nos ouvem a crerem em Jesus. Alguém tem alguma observação? Então essa é a primeira coisa, orar por aqueles que vamos evangelizar, para que o Senhor abra os seus corações e opere para eles crerem em Cristo. Mas além da oração pela conversão, pela eficácia da palavra naqueles que nós vamos evangelizar, nós também podemos orar para que o Senhor abra portas para a proclamação do Evangelho. Algum irmão pode ler Colossenses 4, de 2 a 4? De 2 a 3? Colossenses 4, de 2 a 3. Obrigado. Quando escreveu esse capítulo, o apóstolo Paulo estava em prisão domiciliar na cidade de Roma. E notem que ao invés de pedir que os irmãos orassem para ele ser solto daquela prisão, ele ora para que Deus abrisse uma porta, abrisse uma oportunidade para que ele pregasse o evangelho. Muito mais do que preocupação com o seu bem-estar, Paulo tinha uma preocupação em que o evangelho fosse pronunciado aos seus captores. Se o Senhor o libertasse daquela prisão, seria ótimo, porque ele poderia dar continuidade à sua viagem missionária. Mas se o Senhor não o libertasse e desse a ele uma oportunidade de pregar o evangelho, também estava bom. Paulo ele não tem problema com o seu bem-estar. Ele se preocupa que o evangelho seja anunciado. Ele ora para que o Senhor lhe dê oportunidade para proclamar o evangelho. No caso de Paulo, havia uma barreira física. Ele estava em uma prisão, uma casa, e ele não tinha muito contato com o mundo exterior. Nesse caso, havia uma barreira que o impedia de proclamar o evangelho aos seus captores. Porém, irmãos, nós sabemos que muitas vezes essas barreiras ao evangelho, ao anúncio do evangelho, podem ser erguidas pelas próprias pessoas a quem nós vamos anunciar a palavra. Quantas vezes nós já não ouvimos relatos de cônjuges em que um é crente e o outro é descrente, e o cônjuge crente constantemente tenta falar do evangelho com o descrente e é recebido com desprezo, é recebido com ignorância. Essa também é uma barreira ao evangelho. E assim como Paulo orou para que uma porta fosse aberta para a proclamação do evangelho, também nós podemos orar para que Deus crie uma oportunidade de nós falarmos do evangelho a uma pessoa, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade. Podemos pedir, como Paulo, que ele crie essas oportunidades, que ele faça acontecer algo a fim de que aquela pessoa chegue até nós e nós possamos proclamar
a mensagem a ela. Essa é a segunda oração que nós podemos fazer antes de iniciarmos a atividade evangelística. Também há uma outra importante oração que nós podemos fazer, não só pelos outros que ouvirão, não só pelas oportunidades para proclamar o evangelho, mas também podemos orar para que Deus nos conceda a coragem, a sabedoria na proclamação desse evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele sente a necessidade de que os irmãos orassem continuamente por ele, para que ele tivesse sabedoria e ousadia na proclamação do evangelho. Então vejam, a evangelização requer que nós oremos não só pelos outros que ouvirão, mas também por nós mesmos, por sabedoria e ousadia. Paulo diz o seguinte em Efésios 6, 18 a 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Estou lendo na NVI. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, Paulo aqui ele ora por sabedoria, para saber o que falar aos seus ouvintes, e também ora por coragem, ora por ousadia. Naquele período havia um risco real de morte na pregação do Evangelho. Paulo ora por coragem nessa proclamação do Evangelho. Hoje nós não temos isso, mas muitos de nós têm uma profunda timidez. A gente pode orar também por nós, para que Deus tire essa timidez e nos dê força, nos dê graça para proclamar o Evangelho com ousadia. Então, a oração é o primeiro aspecto prático do evangelismo. Um segundo aspecto que o Mark Dever menciona é que nós desenvolvamos relacionamentos sempre que possível. Ele fala que devemos desenvolver relacionamentos intencionais com vistas a evangelizar aqueles ao nosso redor. Relacionamentos, como nós sabemos, geram vínculos, e vínculos geram confiança. Uma vez que você tem a confiança de um não cristão, qualquer que seja o lugar, no trabalho, na faculdade, na escola, fica mais fácil compartilhar o evangelho com essa pessoa. É claro que isso não significa que a eficácia do evangelho depende do relacionamento. Nós sabemos que a operação da salvação, o ser levado a crer, é uma operação do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Mas quando nós falamos do aspecto horizontal do evangelismo, que envolve a nossa atividade, os relacionamentos são um bom meio, constituem excelentes oportunidades para semear o evangelho. E, inclusive, o relacionamento, o cultivo de relacionamentos, também favorece a própria continuidade do discipulado. Nós já aprendemos, ao longo das últimas aulas, que o discipulado ele não se esgota com a evangelização. Não é você pregar o evangelho a uma pessoa, ela se converter e agora você deixa ela à mercê. O evangelismo ele requer uma continuidade. Claro que também, não necessariamente, imagine que você evangelizou uma pessoa e você tem que fazer uma viagem ou você tem que ir para uma outra cidade. Você não vai conseguir evangelizar aquela pessoa, dar continuidade ao discipulado. Então, outras pessoas podem dar continuidade, porque o discipulado é uma função de toda a igreja. Mas, caso você possa dar continuidade ao discipulado, o relacionamento é um bom meio de fazer isso, de criar um vínculo com uma pessoa. E mesmo que aquela pessoa, aquele não cristão que você conhece nos seus ambientes de trabalho, de escola, não se converta, isso não significa que nós devemos desfazer as amizades com eles. Por quê? Porque, embora aquela pessoa não tenha se arrependido, crido em Cristo naquele momento, pode ser que futuramente isso venha a acontecer. A semente já foi lançada. E você continuar nutrindo aquele relacionamento pode ser uma boa forma de ela ver a pessoa de Jesus em você e algum dia vir a se converter, a crer em Cristo. Terceiro aspecto que o Mark Dever menciona, esse é muito importante, é honestidade. Ele fala que quando nós anunciamos o evangelho às pessoas, precisamos fazê-lo com honestidade. Isso significa ser honesto no pronunciamento, no compartilhamento do evangelho, significa que devemos dizer às pessoas que nos ouvem que se elas crerem em Cristo serão salvas, mas que isso terá um custo. Existe um custo e é o custo do
arrependimento. Elas devem se arrepender de seus pecados e crerem em Cristo. O que é arrependimento? É justamente abandono de pecados para seguir a Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, quando nós falamos a alguém, por mais que nós a amemos, por mais que seja um familiar querido, por mais que seja um bom amigo, nós jamais podemos minimizar a mensagem do Evangelho. Paulo fala que quando nós fazemos isso, nós criamos um outro Evangelho que, na realidade, não é o Evangelho. Então, é necessário que nós não tornemos o Evangelho mais palatável. É necessário que nós anunciemos justamente o que Paulo fala, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso significa que nós somos pecadores, que nós somos pessoas debaixo da ira de Deus, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo. Quando começou o seu ministério na Galileia, quais foram as palavras de Jesus? Como é que Jesus começou o seu ministério público? Quais as palavras que ele proferiu na Galileia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que Pedro diz em Atos 3,19? Vamos ler? Vimos o que Jesus disse, agora vamos ver o que os apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus disseram. Atos 3,19. E depois Atos 17,30. Pedro e Paulo. Pedro em Atos 3,19 e Paulo em Atos 17,30. Olha o que Pedro diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então Pedro comunica a mesma mensagem de Jesus. Arrependei-vos, abandonem os seus pecados e vocês serão salvos. Agora vejam o que Paulo diz em Atos 17,30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma convocação ao arrependimento e o oferecimento da graça àqueles que se arrependem e creem em Jesus como seu Salvador. Existem outros pontos que o Mark Dever menciona, mas eu vou pronunciar bem brevemente. Um deles é a criação de um senso de urgência. O que ele quer dizer com isso? Temos que deixar claro aos nossos ouvintes a urgência da mensagem que estamos comunicando e dizer a eles que eles não devem esperar que uma oportunidade melhor surja. Já viram aquelas pessoas que você vai falar do Evangelho e ela fala, não, se estiver perto da morte eu entrego minha vida para Jesus e está tudo certo. Não é isso que nós devemos pregar. Nós devemos pregar, criar um senso de urgência naquela pessoa. Olha, Cristo chama pecadores ao arrependimento no dia de hoje. Ele não chama nem amanhã, nem depois da manhã, nem no final da vida. Ele chama que você se arrependa hoje. Como diz o apóstolo Paulo aí, Deus ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Não é algo que fica para depois, é algo hoje. Crie, portanto, esse senso de urgência no seu ouvinte, de que Cristo ordena o arrependimento hoje. E um outro aspecto que ele menciona é a clareza. Seja claro na comunicação do Evangelho. Evite usar termos muito complexos teologicamente. E também faça o que ele chama de contextualização. O que ele quer dizer com isso? Sempre que você for falar do Evangelho com uma pessoa, é importante que quando você citar termos bíblicos, como justificação, você contextualize, você diga àquela pessoa o que significa justificação. Senão ela vai ficar confusa e ela vai entender a justificação como uma coisa que não é. Por exemplo, imagina que eu chego para uma pessoa e digo assim, olha, se você crer em Cristo, como se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, Cristo o justificará. O que a pessoa que não tem uma cultura, uma bagagem bíblica anterior pode imaginar? Olha, é só eu crer em Cristo que ele vai me justificar, ou seja, ele vai legitimar tudo que eu faço. Agora eu estou justificado, Jesus deixa eu fazer tudo que eu faço, eu creio nele, acredito que ele existe e agora estou justificado. Tenho uma carta branca para fazer tudo o que eu quero, porque Jesus me justifica. Mas nós sabemos que na Bíblia a justificação significa ser declarado justo diante de Deus por causa de Cristo, por causa da imputação da justiça de Cristo a nós. Então é sumamente importante que nós contextualizemos os conceitos bíblicos, principalmente aquelas pessoas que não têm essa bagagem bíblica. Talvez um ex-evangélico, talvez alguém que foi criado em um lar cristão, nós não tenhamos tanto a necessidade de fazer isso, mas uma pessoa que nunca ouviu nada de Bíblia, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser esclarecida. Vamos abrir em Atos 8 para terminar? Minha pretensão era terminar hoje, mas
Rendeu bastante, semana que vem eu continuo. Atos 8, versículos 26 a 35. Atos 8, 26 a 35. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então vejam como o apóstolo anuncia a pessoa de Jesus. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Essa é a nossa missão, é anunciar o Salvador que chama os homens ao arrependimento. Amém? Vamos nos colocar de pé? Senhor Jesus, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, Senhor, para Te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nós temos a palavra, Senhor, para lê-la com liberdade, para aprendermos, Senhor, os Teus ensinos, para que nós proclamemos, Senhor, a Tua salvação, quem Tu és. Nos ajuda, Senhor, como Filipe, a anunciar a Ti, Senhor, a anunciar Jesus aos outros, a anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou para a nossa salvação. Dá-nos, Senhor, a coragem, dá-nos a ousadia, tanto no evangelismo público com os irmãos, quanto no evangelismo pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Nos dá essa graça, Senhor, a graça de podermos proclamar o Evangelho com alegria, proclamarmos o Evangelho genuíno, Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queremos, Senhor, como Paulo, não nos envergonharmos do Evangelho. Queremos, como Paulo, ter orgulho do Evangelho. E porque Paulo tinha orgulho do Evangelho, ele estava pronto para ir anunciá-lo aos irmãos, aos romanos, Senhor. Dá-nos esse orgulho da tua mensagem, dá-nos esse orgulho da tua boa notícia para que nós proclamemos, Senhor. Abra portas para que nós anunciemos, Senhor, nos nossos lares, para aqueles que não nos querem ouvir, no nosso trabalho, na nossa faculdade, pois sabemos, Senhor, que a nossa missão é fazer discípulos, Senhor, de todas as nações, de todos os lugares, que Tu seja glorificado com um povo santo que preencha todo o mundo, Senhor, glorificando a Ti. Abençoe o culto que virá a seguir, que nós possamos Te exaltar, Te glorificar e bendizer a Ti, Senhor, porque muito antes, Senhor, de nós nascermos, Tu já oraste por nós. Orou, Senhor, por aqueles que não eram Teus, para que, ouvindo a palavra, crescem. Ajuda-nos a orar pelos que também não creem, assim como Tu oraste, Senhor, na Tua oração sacerdotal. Ensina-nos a ser mais parecidos contigo, mais semelhantes à pessoa do Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.